Eu quero propor um exercício para você. Feche seus olhos e imagine uma bailarina. Sério, feche seus olhos, imagine uma bailarina. Agora, abra os seus olhos. Eu tenho certeza que você imaginou uma mulher magra, nas pontas, e uma mulher branca. Hoje a gente tem um assunto bem polêmico que é o padrão de corpo, de beleza no balé. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Marina Bailarina. Eu sou a Marina Montpean e no vídeo de hoje a gente tem esse assunto polêmico, que é a magreza no balé, o padrão de corpo, o padrão da imagem. Então, muitas de vocês comentam aqui no meu canal e também lá no meu Instagram sobre é preciso ser magra para fazer balé? É preciso ser flexível para fazer balé? O que eu preciso para ter um corpo de bailarina? Então, é um assunto que é um tabu e aos poucos muitas influenciadoras dessa área têm discutido sobre isso. A própria classe, do balé tem discutido e tem se debruçado sobre isso. Eu vou falar um pouquinho a minha visão e é claro que esse canal é aberto para vocês também colocarem as opiniões de vocês. E para começar, eu já vou dar um alerta aí de gatilho, porque lá no meu Instagram, vai aparecer aqui embaixo para vocês, eu fiz uma enquete perguntando coisas que as pessoas já tinham ouvido sobre os seus corpos, sobre a sua técnica e coisas ruins que elas já tinham ouvido dentro do balé. Na verdade, essa foi a pergunta, coisas ruins que vocês ouviram de professores de balé. E, por incrível que pareça, 95% das respostas eram respostas relacionadas ao corpo das meninas, Só meninas me responderam, meninos não me responderam nessa enquete, mas afirmo para vocês que a maioria foi falando sobre o corpo. Então eu vou ler algumas para vocês terem uma ideia de coisas que as minhas seguidoras já ouviram de antigos professores. Essa é clássica, você não tem físico de bailarina. Outra pessoa disse, já ouvi que estava obesa e desenvolvi uma anemia séria por achar que tinha que emagrecer. Outra pessoa disse, fui pagar para participar de um workshop e a professora perguntou se eu era louca e falou que se alguém perguntasse, não era para eu dizer que era daquela escola, porque eu era gorda para ser bailarina. Eu pesava na época 46 quilos. Ouvir sempre que precisa emagrecer. Uma amiga até vomitava por isso. Por isso que eu falei para vocês que é um assunto sensível. Aqui a gente vê claramente um distúrbio alimentar que a amiga dessa pessoa desenvolveu por causa de comentários dos professores. Que eu tinha pernas pesadas e não conseguia fazer exercícios rápidos. Comeu feijoada antes de vir para a aula por conta do bumbum grande. Que eu era o patinho feio da turma. Que eu parecia uma almôndega de tão gorda. É difícil eu começar a falar desse assunto, é um assunto muito complicado, muito difícil, porque, claro, ele está além da esfera do balé, eu acho que é uma discussão, uma desconstrução que a gente tem que fazer primeiro na nossa sociedade, não vai ser de hoje para amanhã, mas quanto mais pessoas se debruçarem sobre esse tema, quanto mais nós discutirmos sobre ele, mais a gente pode mudar, para as próximas gerações, para elas não sofrerem o que muitas de nós bailarinas já sofremos, Então é preciso que a gente entenda, de início, que todo padrão ele é uma construção social e ele está atrelado a algum período da história. Então vocês vão ficar chocados em saber que muitas bailarinas lá no início, bailarinas super famosas, elas não tinham o físico que nós conhecemos hoje como físico ideal de bailarina. Então elas tinham formas arredondadas, eram bailarinas voluptuosas e tudo isso correspondia aos padrões da época. Então naquela época era bonito ser uma bailarina assim como as mulheres, bonitas eram aquelas mulheres cheias, de curvas, totalmente diferente do padrão de beleza que a gente vê hoje. E isso aconteceu com o balé. Então isso foi se transformando ao longo do tempo e hoje, século XX, século XXI, final do século XX para o século XXI, a gente vê uma transformação
nos corpos dessas bailarinas. Então, o que a gente vê como maior expressão do balé, grandes companhias dançando, são meninas extremamente magras, bailarinos fortes, mais magros, que desempenham esses papéis principalmente de repertório ou mesmo de balés contemporâneos. Então, ao longo do tempo, esse corpo ele vai se transformando dentro da dança e novos padrões são criados. Então, criou-se esse estereótipo que o bailarino precisa ser magro para dançar, que ele precisa ser esguio, né, para apresentar uma boa performance. E aí que vem a pergunta clássica: eu preciso ser magra para fazer balé? E eu tô aqui para responder com sinceridade para você que a resposta dessa pergunta é depende. Por que depende? Porque, infelizmente, muitos professores, muitos bailarinos confundem o balé profissional com o balé, digamos, recreativo. Então, eu sou da área do esporte, eu fiz educação física, e dentro da educação física a gente tem uma divisão bem clara sobre o esporte de rendimento, o esporte recreativo e o esporte educacional. Então, aposto que você conhece alguém, né, o seu marido, o seu namorado, seu irmão, seu primo, ele joga bola, né? Mas não significa que ele seja o Neymar. Então ele vai jogar com os amigos dele, você não vai ficar preso em pensar qual é a forma física desse seu primo, amigo, enfim. A gente não questiona qual é o padrão daquelas pessoas que estão jogando bola recreativamente, né? Então as pessoas se reúnem para jogar e não necessariamente elas têm um nível técnico igual ao do Neymar, e ninguém, né, se importa com relação a isso. Então as pessoas não vão julgar você por jogar aquela pelada com seus amigos se você não tem o físico e as condições técnicas do Neymar, por exemplo. Agora, no balé as coisas se confundem muito, então muitas escolas, que não necessariamente são escolas profissionalizantes, exigem dos seus alunos que eles tenham a técnica e o físico atrelado aos grandes profissionais da área da dança. E eu acho que é esse ponto que a gente tem que definir e tem que separar para entender até onde a gente pode chegar, até onde a gente pode exigir ou não do nosso aluno determinada característica técnica ou física. Então existem sim escolas profissionalizantes que vão formar bailarinas para entrar em grandes companhias, bailarinas e bailarinos. Geralmente essas escolas elas já fazem uma pré-seleção. A escola Bolshoi é um exemplo disso, elas fazem pré-seleção para analisar o físico desse bailarino, e aí não entra só a questão estética, entra até a questão, vou falar estética assim, tá? Da magreza, mas também as formas de hiperextensão de joelho, colo de pé. Então, de repente, se você não tem uma rotação externa que facilite o seu andeor, talvez você não seja nem aprovado ou aprovada para fazer o curso de formação da escola Bolshoi, por exemplo. Essas escolas que fazem essa pré-seleção são escolas que visam a profissionalização desses bailarinos. Então, esses bailarinos vão ingressar em grandes companhias e eu tenho que dizer para vocês a verdade. Hoje, em 2021, bailarinos de companhias profissionais são predominantemente magros. Então, eles têm uma forma física atlética que vai corresponder às expectativas do mercado hoje. Por que eu disse, né, predominantemente? Existem já companhias quebrando esses tabus. Então, o Royal é uma companhia que eu gosto sempre de dar exemplo. Então, você pega as bailarinas russas do Bolshoi e as bailarinas do Royal. As bailarinas do Royal têm uma preparação física e atlética de treinamento físico mesmo, maior do que as bailarinas russas. Então, no palco, você já vê uma composição corporal diferente, uma força nos membros superiores que nem sempre você vê as bailarinas russas. Então, aos poucos, as pessoas estão entendendo a importância do treinamento físico na preparação dos bailarinos. E além disso, né, eu falei lá no início do vídeo que provavelmente você imaginou uma mulher branca dançando balé. Eu não tenho, né, lugar de fala para dizer, mas
profundamente sobre isso, mas muitas coisas, muitos tabus nesse sentido também estão sendo quebrados. Bailarinas negras ocupando cargos que antes elas não ocupavam, como primeira bailarina, por exemplo. Então, muitas coisas já vêm sendo discutidas, mas, né, claro, como eu disse desde o início, a gente precisa se aprofundar cada vez mais. O grande problema disso tudo, como eu já falei também anteriormente, é que muitos professores confundem essa profissionalização com a não profissionalização. Pode ser que você queira fazer balé simplesmente para colher os benefícios dele. Então, o balé ele é benéfico em vários sentidos. Então, ele vai ajudar na sua socialização, você vai conhecer pessoas novas, você vai trabalhar o seu corpo, vai trabalhar a sua mente, porque o balé ele exige que você decore e dance uma sequência dentro de uma musicalidade, né? Não só o balé, agora eu tô até estendendo para outros tipos de dança. Então, a dança pode trazer inúmeros benefícios para você e não precisa necessariamente ter este corpo padrão para você absorver os benefícios do balé. Então, a dica que eu dou é procure uma escola que esteja apto a te receber dentro do seu objetivo. Então, se o seu objetivo é se profissionalizar, você precisa procurar uma escola com esse objetivo. Agora, se o seu objetivo é praticar um balé adulto ou é fazer balé porque você quer fazer balé, mas você não quer ser uma bailarina profissional, você precisa procurar uma escola que tenha esse objetivo. Por isso que a resposta dessa pergunta é depende. Eu, nas minhas aulas hoje, eu trabalho com meninas, né, de formação, mas são meninas que não querem ingressar em grandes companhias, né, a princípio. Então, a nossa escola, a minha escola, nunca vai exigir de uma bailarina que ela tenha determinadas características físicas, a gente não faz um teste de pré-seleção físico nessas meninas. Então, às vezes é até difícil a gente comparar uma escola Bolshoi, por exemplo, com uma escola que você faz balé na sua cidade. Eu não estou dizendo que a escola da sua cidade é ruim, mas você não pode comparar o corpo de baile dessas meninas que foram previamente selecionadas, que tiveram seus físicos... Não, isso ficou ruim, né? Não, faz sentido. Aí, se você quiser, você pode voltar para o exemplo do futebol que você deu. Você não pode, por exemplo, pegar e comparar o Corinthians, né, ou a preparação física dos atletas de um time profissional de repente, com um time de várzea. Sim. Você pode até colocar isso, editor, porque eu gostei da sua explicação. Então a gente não está dizendo que a escola de balé que você faz é uma escola de várzea, não é isso, mas não é uma escola profissionalizante com o nível do Bolshoi. A gente sabe que o Bolshoi é uma companhia, então muitas bailarinas daqui vão para a Rússia dançar no Bolshoi. Então você não pode comparar a sua escola com o Bolshoi. Eu não estou dizendo que a sua escola seja ruim, não é isso. Você precisa observar quais são os objetivos da sua escola, o que a sua escola pode proporcionar e o que ela oferece para você. Então, a grande sacada do balé, a grande pergunta que a gente tem que fazer é qual é o nosso objetivo enquanto bailarina. Ah, não, eu quero ser uma bailarina profissional. Então, eu vou procurar uma escola profissionalizante, eu vou cuidar do meu físico para ser uma bailarina profissional. Não, eu quero ser uma bailarina amadora, eu quero dançar em festival, eu quero me comprometer com as apresentações, com os festivais, mas, né, eu não quero ter aquele físico de bailarina, quero uma escola que eu possa me apresentar, possa dançar independente do meu físico. Eu quero competir, mas sem ter essa visão de ser profissional. Então você vai escolher uma escola que vai te oferecer isso. Agora você não quer ser nem amadora, não quer ser profissional, você quer dançar, estar com seus amigos uma vez por ano na apresentação de final de ano, ou nem isso, você não quer se apresentar, você quer fazer o balé apenas não, porque o balé tem inúmeros benefícios, mas você quer fazer o balé pelos benefícios que ele te traz. Então, você procure uma escola que vai te oferecer isso e jamais, jamais deixe que um professor abuse de você nesse sentido. Todas essas bailarinas que me escreveram são bailarinas amadoras ou não profissionais e ouviram isso dos seus professores. Então, jamais esteja num lugar em que te cobrem algo além daquilo que você se propôs a fazer, que você está objetivando. Fala. Até a profissional, né? Escutar que você tá parecendo um croquete, Almôndega. Uma almôndega. Não, exatamente, eu me expressei mal, porque eu disse, né, para você não deixar ser abusado ou abusada pelos professores, inclusive se você for uma profissional.
a partir do momento que você entra numa companhia, a companhia vai te dar suporte e tem que te dar suporte para isso. Então, um nutricionista, um preparador físico. Então, existem várias coisas que a companhia deve te proporcionar para evitar esse tipo de abuso. Então, a gente está numa era que a gente não pode mais tolerar abuso, independente se a gente é profissional ou não. E a partir do momento que a gente sofre esse tipo de abuso, a gente realmente tem que falar, tem que expor, porque falar pra você que você precisa ser magra, precisa estar dentro do físico e te comparar com uma almôndega, perguntar se você comeu uma feijoada, não vai ajudar você a chegar naquilo que você quer, muito pelo contrário, vai te gerar traumas, vai te gerar coisas ruins, esse afastamento com o balé, e isso precisa acabar. Então, sabendo do seu objetivo, você tem que estar junto com pessoas, junto com profissionais aptos a realizar o seu desejo e o seu objetivo dentro da dança. Esse é um assunto que com certeza não acaba aqui, a gente tem muito que discutir, muito que falar, mas eu quis, claro, dar a minha visão, a minha contribuição, o que eu vejo como profissional hoje, como professora, vivendo várias coisas, né, que eu vivi, já vivi os dois lados, tentando e sendo profissional, e também vivi o lado amador. Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião, e tudo que você pensa, né, sobre isso, se você tem mais algo a acrescentar. Eu adoro quando vocês comentam aqui, porque isso gera mais assunto, né? A gente consegue ter mais trocas, eu consigo ter a visão de vocês, então a partir desse meu vídeo eu consigo ouvir vocês também do lado daí, né? Atrás da tela. Então comenta aqui embaixo, vamos conversar sobre isso, vamos explorar mais cada vez esse assunto para que a gente possa ter um balé, ter um mundo da dança mais justo, mais igualitário, menos abusivo. Então comenta aqui embaixo, vamos conversar. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de dar aqui o seu joinha, se inscrever no meu canal e até a próxima.